Uma das maiores manifestações e mais claras manifestações da soberania de Deus, do poder de Deus na Escritura Sagrada, é quando Ele intervém e controla os fenômenos do universo. Quando Ele manifesta o seu controle absoluto sobre terra e céus. Quando Ele intervém, como por exemplo Ele fez em alguns momentos dos Evangelhos, quando acalmou tempestades na pessoa de Jesus Cristo, e as pessoas assim impactadas pela maneira como Ele soberanamente controlava até os fenômenos climáticos, até mesmo o universo e as coisas criadas, os seus discípulos chegaram à conclusão, dizendo assim: quem é este que até o mar obedece e os ventos lhe atendem à voz? De modo que, quando nós percebemos que Deus está além daquilo que nós claramente não controlamos, para ser bem sincero, nem mesmo conseguimos prever, e muitas vezes são falhas até mesmo as previsões que os meteorologistas fazem, fica muito claro para nós que a natureza obedece ao agir de Deus, que não apenas os céus e a terra proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, mas também que Ele dirige, porque criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, que cada um daqueles ventos e mares, que a terra, as grandes galáxias, os pequenos grãos de areia, obedecem à sua voz. Há dois relatos na Bíblia, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento, que mostram como Deus soberanamente controlou tempestades. Um deles é muito conhecido, é o texto do profeta Jonas, quando ele recebe um comissionamento de Deus para ir a Nínive, capital da Assíria, que na época era a grande inimiga de Israel, para lá proclamar o Evangelho. E você recorda da história? Ele pega um caminho contrário e vai para Tarsis, e no caminho, no meio daquela tempestade, Deus usa a tempestade, Deus usa um grande peixe, Deus usa todos aqueles fenômenos dos mares para mostrar a Jonas e corrigir a sua rota na direção do propósito de Deus. Um outro texto, muito menos conhecido, que talvez você passa por cima no final da sua leitura do livro de Atos, é o que se encontra em Atos capítulo 27, quando é descrita a última grande viagem do apóstolo Paulo, na direção de Roma, onde ele seria julgado pelo imperador, pelo César. Ali naquele momento, um texto que é bastante longo, ocupa todo o capítulo 27, nós conseguimos ver, e é sob esse olhar que eu gostaria que você olhasse para esse texto, que algumas coisas eram imprevistas, seja pelo capitão daquela embarcação, por aqueles que provisionaram todas as condições para que ela saísse de onde ela precisava sair, da Cesareia Marítima, de onde eles partiram até a região da Itália e de lá para Roma, mas era absolutamente claro, nas entrelinhas da descrição de Lucas, que Deus controlava aquela última viagem de Paulo para Roma. Se você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 27, e nós já estamos chegando ao final dessa longa exposição, que nos ocupou mais de um ano, aos domingos pela manhã e aos domingos à noite, sobre o livro de Atos, você perceberá o soberano controle de Deus, até mesmo quando as tempestades dos mares e da vida se abatem sobre nós. Leiamos o texto e ouçamos a voz de Deus. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, e só por aí você já percebe que Lucas estava na ocasião, ele usa a primeira pessoa do plural, nós navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio adramantino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Portanto, já chegamos à conclusão que pelo menos Lucas e Aristarco, dois companheiros de Paulo, estavam na viagem com ele. No dia seguinte, chegamos a Sidom, ainda na costa do Mediterrâneo, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência.
Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Veja aí o primeiro detalhe: eles navegavam contra os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na região da Lícia. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, houve uma conexão e nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente, porque os ventos eram contrários, muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir novamente, por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Creta é uma região e geograficamente os ventos seriam mais atenuados pela altitude daquela região. Costeando-a, veja o detalhe, penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laséia. Depois de muito tempo, novamente um detalhe, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, referindo-se ao Yom Kippur, de onde concluímos que essa viagem foi durante o período de setembro e outubro, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, ele era um prisioneiro, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga, mas também do navio e talvez da nossa própria vida. Mas o centurião que comandava o barco dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto onde eles estavam próprio para passar o inverno, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenície e aí passar o inverno, visto ser um porto da ilha de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, portanto estava protegido dos ventos. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, mais um detalhe, não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão, um furacão de vento chamado Euroaquilão. Esse nome significa que os ventos vinham da parte leste e da parte nordeste. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo, com muito custo, conseguimos recolher o bote. E levantando-se este, usaram de todos os meios para cingir, para segurar o navio, e temendo que dessem nos bancos de areia da ilha de Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu, deixando-se levar pelo vento. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, jogando as coisas no mar que eram desnecessárias. E não aparecendo, havia alguns dias, nem sol nem estrelas, porque era uma época de muita nebulosidade, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento para aqueles que estavam ali no navio. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo novamente toma a iniciativa e, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta quando eu falei inicialmente, para evitar este dano e esta perda. Mas já agora eu vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César,
E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo como me foi dito, ou porque me foi dito. Porém, é necessário que venhamos a dar a numa ilha. Quando então chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças de profundidade. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote ao mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo aos centuriões e aos soldados, terceira vez que Paulo fala: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá, nem mesmo um fio de cabelo. E tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, depois de o partir, começou a comer. Todos então cobraram ânimo, se animaram e se puseram também a comer. Estávamos no navio, Lucas se coloca entre eles, 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, começaram a aliviar o navio, e agora já não era mais o que era supérfluo, era a própria carga do navio, muito trigo que vinha provavelmente do Egito para suprir a Itália, lançando o trigo ao mar. E quando amanheceu, não reconheceram a terra onde estavam, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. E então consultaram entre si se não podiam encalhar ali na areia o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, inclusive Paulo, para que nenhum deles nadando fugisse e depois eles fossem chamados à responsabilidade por não terem dado condição dos presos ficarem presos. Mas o centurião, preste atenção no detalhe, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante. Esse texto parece que não tem quase nada para falar ao seu coração, mas ele tem muita coisa que Deus quer falar com você. Portanto, peça a Deus que ilumine o seu coração e a sua mente para que você possa ouvir a sua voz. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos e te bendizemos por poder estar aqui na tua presença, te adorando em espírito e em verdade, louvando o teu nome e te exaltando acima de todo nome, e glorificando o teu nome com o culto que a ti nós somos devedores, mas somos também privilegiados, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas para o reino do Filho do teu amor, para sermos para o louvor da tua glória. Te adoramos da beleza da tua santidade e te damos toda a honra, glória e louvor, porque tu és digno de assim receber.
e como filhos e filhas tuas, nos apresentamos diante de ti também sedentos de ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, que não seja apenas um comentário de um homem sobre o texto da tua palavra, mas que mesmo na minha limitação, Senhor, o Senhor usa a minha boca, os pensamentos que tens posto no meu coração para expor a tua palavra, e fale ao coração dos meus irmãos e irmãs, tanto aqueles que estão aqui como aqueles que estão participando à distância pela transmissão na internet. Fala conosco, Pai. Anima o nosso coração e fortalece a nossa fé, segundo a tua palavra. É o que nós oramos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, o que me espanta nesse texto é a convergência e às vezes a divergência de três vértices de um triângulo narrativo que Lucas claramente e magistralmente entretece e cria na narrativa dele. Lucas é fantástico como um cronista que descreve os fatos. Por um lado, aquilo que ele descreve como sendo os fenômenos que estão acontecendo. Parecem detalhes insignificantes, dizer, por exemplo, que o vento era contrário. Parece um detalhe que não tem nenhum sentido dizer que eles tiveram que costear por ali para evitar que um vento mais forte pudesse abater o navio. Parece um detalhe dizer que já no primeiro momento, quando era inverno, Paulo havia dito que eles deveriam ficar protegidos na ilha de Creta, deixando o inverno passar para depois singrar em mares mais tranquilos. Parece um detalhe dizer que não havia nem estrelas, nem céu para ser visto e, consequentemente, os marinheiros poderem se guiar na viagem. Parecem ser detalhes, mas não são. O que Lucas está dizendo é que naquela trajetória, naquela jornada, havia coisas que nem Paulo, nem os marinheiros, nem mesmo o homem que representava o grande império romano conseguiam dominar. Eram fenômenos maiores do que os homens que ali estavam presentes, do que os selos imperiais, do que o poder do Estado romano e de qualquer autoridade humana. Alguns dizem que a primeira lição que um bom marinheiro aprende é respeitar o mar. De fato, naquela imensidão azul, mesmo de um mar fechado, como era o mar Adriático, parte daquilo que nós chamamos de hoje mar Mediterrâneo, e naquela época chamava-se Grande Mar, há água ou havia água suficiente para engolfar não um, mas milhões de navios naquele lugar. Era um mundo de água, de riscos, de perigos. Pelo menos em 7 ocasiões desse texto, o narrador Lucas deixa claro que os ventos eram contrários, que ninguém de fato estava no controle, que algumas providências humanas poderiam ser tomadas, muito mais como paliativos e atenuantes diante da força magistral dos ventos e dos mares. Até um tufão estava no caminho. Fica claro que Paulo está dizendo isso para que nós, ao lermos hoje, digamos assim, de fato, ninguém estava no controle daquela natureza revoltosa naquela viagem. Mas há um segundo vértice nesse triângulo. É aquilo que competia aos homens, sejam eles os marinheiros, o capitão do navio, ou mesmo Paulo, que deveriam fazer e tomar algumas providências. É curioso que, mesmo tendo ouvido Deus, numa noite dizer que ninguém se perdia, Paulo, na manhã seguinte, se aproximar daqueles marinheiros e dizer assim: comam, porque já faz 14 dias que vocês, nessa batida do vento de um lado para o outro, esperando uma solução, não comem. E eu quero dizer para vocês, da alimentação de vocês é que vai depender a vida de vocês. Como assim? Ora, se Deus havia dito na noite anterior que ninguém se perderia, não seria o caso de simplesmente cruzar os braços e deixar que Deus levasse o navio, quem sabe conduzido por um anjo marinheiro? Não. Porque nesse vértice do triângulo,
há coisas que Deus controla e há coisas que eu e você que precisamos ser responsáveis por fazer. Isso fica muito claro na narrativa de Paulo. Em dado momento, quando o capitão não lhe ouviu na primeira intervenção que ele fez, logo que a situação foi piorando, na segunda vez que ele falou, Paulo disse: você deveria ter me ouvido, mas você preferiu ouvir o piloto e o mestre do navio. Eu até entendo, eles conhecem do mar, mas eu conheço de Deus. E conhecendo de Deus como eu conheço, vocês deveriam, ou você deveria me ouvir. Fica claro que há uma responsabilidade daquele comandante. Aquele navio era um navio que provavelmente tinha 55 metros de comprimento, 14 metros de largura, com seus porões cheios de trigo do Egito, e que tinha sido tomado por carona daquele homem que tinha o selo do império e a autoridade de César para requisitar lugar naquele navio, que era um navio comercial para levar Paulo e eventualmente outros criminosos, ou supostamente criminosos. Ele tinha a responsabilidade, mas não tinha o controle. Assim como nas coisas da vida, frequentemente nós temos responsabilidades de decidir coisas com o nosso melhor entendimento e de preferência com a iluminação de Deus, mas não temos o controle. Devemos fazer tudo aquilo que cabe a nós fazer e esperando que Deus use as melhores decisões que tomamos, com os melhores motivos e para os melhores propósitos, a fim de cumprir os propósitos dele. E nem sempre isso acontece, porque Deus faz a parte dele, mas frequentemente nós achamos que não precisamos fazer a nossa parte. Nesse segundo vértice, fica claro que havia ali necessidade de pessoas participarem daquela viagem. Que ninguém ali, de fato, era um tripulante, digamos assim. Não era comandante, mas também não era um tripulante, não era um usuário, alguém que estava fazendo um cruzeiro, que poderia entrar na sua cabine e deixar que as responsabilidades de comando fossem de outros. Aquela tripulação e até mesmo Paulo, que era um prisioneiro, participaria daquela viagem, como de fato participaram. E mesmo na condição de prisioneiro, é possível você ver a importância das 3 falas de Paulo nesse texto, onde todas elas manifestam a certeza do controle soberano de Deus e a responsabilidade daquilo que os homens precisavam fazer. E assim se completa o terceiro vértice do triângulo. É quando, para além do mar e dos ventos, dos mares revoltosos, para além das responsabilidades humanas, fica claro nesse texto que, de fato, quem estava no controle de toda essa viagem era o Deus soberano. E tudo isso por causa de um homem. Se você entendeu direitinho, quando naquela noite Deus aparece a Paulo, como está descrito na fala dele a partir do verso 21, ele se dirige àqueles que estavam ali dizendo: senhores, na verdade era preciso que tivessem me atendido e não partirem de Creta para evitar este dano e perda. Veja aí no verso 21. Mas já agora eu vos aconselho a ter bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Como é que Paulo sabia disso? Ele responde no verso 23. Porque nesta mesma noite que passou, um anjo de Deus, e olha que expressão maravilhosa, um anjo do Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Que maravilha de convicção era essa! Não era qualquer Deus, não era Poseidon, o suposto rei dos mares. Era o Deus a quem Paulo pertencia e a quem Paulo servia. A convicção daquele homem é que Deus soberanamente havia lhe aparecido e trazido um recado por intermédio do seu anjo, dizendo, veja aí no verso 24, Paulo, não temas. E esta era a razão da tranquilidade de Paulo, que ele tentava manifestar aos demais, porque é preciso que tu, Paulo, compareças perante César, e porque tu, Paulo, haverás de comparecer perante César, por causa da tua vida e do teu propósito que eu tenho para ti, ele te deu
todos quantos navegam contigo. É como se Deus tivesse dito a Paulo: você vai ser o fiador, a partir do qual, por tua causa e com o propósito que eu tenho na tua vida, eu salvarei a todos, 200 e tantos outros, que nem me conhecem, nem sabem que eu existo, que não podem afirmar que são de Deus e a Ele servem, que na verdade são pagãos, mas por ti e pelo propósito que eu tenho na tua vida, eu salvarei a todos. E quando Paulo tem essa convicção, irmãos, ele entende que nem são os ventos contrários, nem o mar revoltoso, nem as providências certas ou erradas daqueles que governavam o navio, que tinham o selo do império, a autoridade de César, que conheciam os mares, mas que estavam atemorizados por entender que o mar é para ser respeitado, nem por um nem por outro, mas porque Deus, a quem ele era, ou de quem ele era e a quem ele servia, estava no controle. Eu sei que você, algumas vezes, quando vai ler a Bíblia, algumas partes você pula, porque diz assim: eu não estou conseguindo entender nada, porque é que esse negócio está aqui. As genealogias, por exemplo, você certamente é tentado, toda vez que você vai ler a Bíblia, a dizer assim: mas por que precisa? Fulano gerou, ciclano, por quê? Eu quero confessar algumas vezes a você que eu também sou tentado a fazer o mesmo. Talvez esse texto seja do livro todo de Atos, aquele que eu já cansado de ler 26 capítulos, quando eu tento ler o texto todo de uma vez, chego no capítulo 27 e digo: mas rapaz, eu acho que Lucas não tinha mais o que descrever, nem o dizer, ele foi enchendo linguiça e colocando aqui, descrevendo, entrou pela direita, saiu pela esquerda, pegou o vento tal, para que tanto detalhe? Mas aí, eu resisto a essa tentação e digo assim: por que é que Lucas, inspirado por Deus, haveria de ver a necessidade de descrever com esse nível de detalhamento essas três realidades? Que a criação é incontrolável pelo homem, que o homem, no entanto, tem que ter responsabilidades diante das decisões que faz, mas que, acima de tudo, Deus é soberano. Talvez essa seja justamente a lição que todos nós precisamos ouvir nesta noite. Talvez você não esteja numa embarcação, talvez a embarcação seja a sua própria vida, talvez você esteja ao redor de pessoas que têm um propósito diferente do seu na vida, uma equipe de trabalho, na empresa onde você trabalha, colegas de estudo, pessoas com quem você compartilha a viagem num ônibus, membros de uma igreja que tem suas próprias vidas de segunda a sábado e se encontram aos domingos para adorar a Deus. Talvez nessa viagem, neste grande barco da existência, você vê coisas que lhe são contrárias, ventos que se levantam contra você e que você não controla, porque eu diria para você que 99% das coisas que acontecem para você ou com você são controladas ou dirigidas muito mais pelas decisões dos outros do que pelas suas próprias decisões. Mas eis aqui uma coisa: há 1%, que não pela quantidade proporcional, mas pelo peso, afinal de contas é a sua vida, e as decisões de sua vida afetam primeiramente a você. Esse 1% talvez pese mais na balança do resultado do que os 99% das decisões dos outros. É isso que faz com que alguns afirmem que você não pode decidir e nem tem controle sobre o que os outros fazem com você, mas você pode e deve ter controle sobre como você reage ao que os outros fazem com você. Porque esse 1% é determinante, visto que esse 1% é o que você faz. Curiosamente, grande parte da nossa ansiedade na vida é porque nós olhamos sobre os 99% que os outros fazem e que nós não controlamos, quando deveríamos focar talvez sobre 1%, que é a parte que nos cabe nesse latifúndio de decisões. Eu não posso decidir
se meus filhos serão fiéis a Deus ou não, e continuarão servindo a Deus, mas eu posso decidir orar mais por eles, visto que agora eles estão fora da minha influência direta, já são adultos e têm que tomar suas decisões. Eu posso pedir a Deus que Ele cumpra as suas promessas e continue lembrando aos meus filhos as raízes e os princípios nos quais eles foram criados. Eu não posso decidir que minha esposa continue me amando e sendo fiel a mim e aos votos que fez para mim e para Deus, acima de tudo, no casamento. Mas eu posso decidir amá-la como Cristo amou a igreja e ser fiel a ela, e de tal maneira que isso a influencie a retribuir para mim o amor e a fidelidade como ela deve ter. Eu não posso decidir se no corte de empregos da minha empresa eu serei cortado ou permanecerei no quadro de funcionários. Mas eu posso decidir continuar me capacitando, me posicionando e me dispondo, oferecendo o melhor do meu serviço, aquilo que os teóricos do emprego chamam de empregabilidade. Eu posso decidir ser alguém tão empregável que, se sair daqui, alguém vai me convidar ali. Eu posso decidir. Você também pode decidir. Esse texto todo, ele é antecedido por 3 versículos, que, se você foi atento, estava aqui pela manhã, você notou que ficou faltando entre a exposição da manhã e a exposição da noite. Você pode olhar para mim, por favor? Veja o finalzinho do capítulo anterior. Hoje pela manhã eu terminei o capítulo 26, contando a história de como Paulo, pela 3ª vez, apresentou a sua defesa e contou a sua história de conversão agora ao rei Agripa e Berenice. Vocês se recordam? E eu parei dizendo no versículo 29 que Paulo respondeu àquela afirmativa de Agripa, quando Agripa diz: por um pouco não me convenceste a ser cristão. Diz o texto que Paulo respondeu a ele assim: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. E eu parei ali. Só que desse versículo 29 para o início do capítulo 27, há 3 versículos que explicam por que essa viagem foi necessária. Explicam por que Paulo estava nessa esparrela. Por que Paulo estava nessa situação. E por que toda essa exposição que eu estou fazendo para você faz sentido. Veja o que diz esses versículos. Diz assim: depois de Paulo responder a Agripa, a essa altura, levantou-se o rei Agripa e também o governador Festo, um judeu e outro romano, e Berenice, que acompanhava Agripa, bem como os que estavam assentados com eles. E, havendo-se retirado das vistas de todos, inclusive de Paulo, ali no interior do palácio, conversando, quem sabe comendo alguma coisa, eles falavam uns aos outros, dizendo assim: primeiro, esse homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Ora, se Paulo não tinha feito nada de morte ou de prisão, essa viagem seria desnecessária. Concorda comigo? Porque para que ele teria que ser julgado? A constatação é que, se Festo tinha pedido a Agripa uma ajuda para escrever a carta que remetia o preso a César, que foi esta a motivação de Festo chamar Agripa, para Paulo dizer a Agripa aquilo que Festo já tinha ouvido, porque ele não sabia como escrever e dizer assim: a acusação é essa, essa, essa e essa. Agripa, por favor, escute, faça uma arguição com ele e me ajude, porque eu não posso mandar um preso sem um libelo acusatório. Ora, depois da exposição de Paulo, Agripa comentava e dizia assim: rapaz, esse homem é inocente. E agora? Festo deve ter dito: e agora? Eu chamei para me ajudar a escrever o libelo acusatório, e você chega à conclusão e comenta depois da defesa do homem, que por um pouco você se converteu ao cristianismo e não vê nenhuma culpa nele, então essa viagem é desnecessária. O que é que Festo deveria ter feito? Liberado Paulo. Porém, veja o outro versículo final. Então Agripa se dirigiu a Festo
E apesar desse homem nada ter feito passivo de morte ou de prisão, ele diz: esse homem bem podia ser solto, se. E qual era o se? Se Paulo não tivesse apelado para César. Que azar, né? Azar nada. Azar nada. Recorde, numa determinada noite, Deus aparece para Paulo e diz assim: não se preocupe não, não vai ser aqui não, em Jerusalém, nem em Cesareia Marítima, você vai ser enviado para Roma, porque o meu propósito na sua vida é que você dê testemunho a César e a toda a sua corte. Quem que estava no controle? Não era Paulo, não era Festo, não era Agripa. Paulo havia decidido, mas decidido porque Deus já havia dito para ele qual era o propósito que tinha na sua vida. E aí você volta para o capítulo 27 e relembra agora toda essa descrição. Você consegue compreender porque das 3 vezes que Paulo, mesmo sendo um prisioneiro, se levanta com tal ousadia, coragem, discernimento e sabedoria, dizendo ao capitão, dizendo ao comandante, ao centurião, aos homens o que eles deveriam fazer, o que eles não deveriam fazer. Este é o tipo de serenidade que alguém tem no meio de uma tempestade, mesmo numa condição difícil onde Paulo estava, porque Deus havia proposto para ele um propósito e ele tinha convicção de que as circunstâncias podiam ser quais fossem, irmãos. Ele iria chegar a Roma e Deus ainda haveria dar todos aqueles marinheiros, durante pelo menos 14 dias, a oportunidade de Paulo testemunhar do Evangelho para eles. E não foi outra coisa que Paulo fez, porque quando ele se levanta pela 3ª vez, ele diz assim: o Deus a quem eu sirvo e de quem eu sou. E eu fico imaginando o marinheiro, curtido pelo vento, pelo mar e pelo sal, olhando para Paulo e dizendo assim: como é? Quer dizer que tudo isso aqui é controlado por um único Deus, e o Deus não é Poseidon. E esse Deus, é possível conhecê-lo pessoalmente, ser dele e o servir? Que testemunho maravilhoso no meio da tempestade aquele homem pôde dar, porque ele tinha a convicção de que Deus soberanamente controlava o mar e a natureza e as decisões dos homens, inclusive a dele. Queridos, alguns chamam de maneira equivocada acreditar na soberania completa de Deus como sendo uma opção fatalista. O fatalismo é uma filosofia que diz: quer você faça, quer você não faça, vai acontecer como o destino diz que tem que acontecer. Nós não somos fatalistas. Nós acreditamos que há uma responsabilidade humana. Acreditamos que nossas decisões são moralmente responsáveis diante de Deus e diante dos homens. Acreditamos sim que podemos trazer ventura ou desventura sobre nós a partir das decisões certas ou equivocadas que nós tomemos. Acreditamos sim que a deliberada vontade de pessoas também podem nos afetar, que o mundo não é irracional e cego, que não existem forças se batendo no mundo e nós somos apenas marionetezinhos dessas forças. Na verdade, nós não somos marionetezinhos nem mesmo de Deus, porque apesar dele ser soberano e controlar todas as coisas, ele faz isso a partir da via do convencimento que ele faz do nosso coração, das nossas motivações e das nossas decisões. Quando eu decido alguma coisa, se eu sou um homem de Deus, se eu sou uma mulher de Deus, eu submeto meus planos. Deus, eu acho que assim é melhor, na minha compreensão, melhor é fazer isso. Senhor, eu estou pronto para decidir isso. Eu provisionei uma quantidade de dinheiro porque eu estou planejando fazer isso.
Eu quero aproveitar aquela data para fazer isso. Para a minha carreira eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo e aquilo outro, porque meu objetivo é chegar lá. Tudo isso é plenamente possível e desejável. Por isso que a Bíblia diz que o homem pode fazer planos. E o verbo hebraico é de uma maravilhosa profundidade. Porque se enquanto o inglês tem o verbo can, no significado de poder, ter a capacidade de ir, e o verbo may, ter a permissão e a possibilidade de ir, o verbo hebraico, quando lá no texto diz que o homem pode fazer planos, traz a conjunção dos dois. O homem pode fazer planos porque Deus capacitou esse homem para fazer planos, ao criá-lo livre e racional, capaz de tomar decisões com o melhor da sua percepção, sondando as próprias motivações e direcionando a partir de análises de cenários que ele naturalmente faz, e à medida que o tempo faz, ele faz e pode fazer da melhor maneira possível. Mas ao mesmo tempo, Deus lhe dá essa permissão para fazer isso. Deus não manieta a nossa vontade. Deus não nos impede de pensar com a nossa própria cabeça. O que Ele faz é que, pensando com a nossa própria cabeça, Ele conduzirá nossos pensamentos e nossas decisões, se servimos a Deus e submetemos a nossa vida a Ele, para aquele propósito que Ele efetivamente tem para nós. De modo que crer na soberania de Deus não é descansar em berço esplêndido, é descansar nos braços do Senhor, que a tudo controla e que guia minhas decisões conscientes na direção do seu propósito. Querido, sinceramente, isso me dá um conforto espiritual tão grande. Isso me dá uma tranquilidade e uma serenidade tão grande, seja na minha vida pessoal, seja na minha vida familiar, seja na minha vida ministerial, seja na vida de um país que está prestes a escolher representantes, de que de uma forma ou de outra, seja qual for o resultado das minhas decisões e das decisões de todo mundo, Deus cumprirá o seu propósito. Não significa que eu não seja responsável pelo meu voto, não significa que eu não devo analisar a situação. Significa apenas e tão somente que Deus cumprirá o seu propósito, como cumpriu o de Paulo. E mesmo que eu seja num barco de mais de 250 pessoas, por minha causa, Deus cumprirá o seu propósito. Que maravilha é essa, irmãos? Que conforto é esse? E eu que queria passar por esse capítulo sem ler direito. Imagina você e eu fazendo isso, perdendo a oportunidade de ver numa narrativa viva e real como Deus conduziu a vida de Paulo e como Deus pode conduzir a vida de vocês. Imagine-se no lugar de Paulo. Na sua vida e circunstâncias há muitas situações semelhantes a esta, ventos contrários, opiniões diversas, coisas que você não controla, decisões que você precisa tomar e não sabe o que fazer. E apesar disso, Deus vai lhe tirar de Cesareia Marítima e levá-la para Roma. Não significa que em Roma também haverá refresco. Refresco só haverá na Nova Jerusalém. Mas se o caminho é tumultuoso, nós temos uma certeza: o porto é seguro. O porto final é seguro. Isso dá conforto, irmãos. Eu saio saltitante pela vida, por saber que o Senhor conduz a minha existência. Eu não saberia viver de uma outra forma. Imagine você e eu, todo o tempo atormentado por tempestades e os medos que elas provocam, todo o tempo confuso pelas decisões que nós não temos garantia que darão certo. Imagina o que é viver sem Deus no mundo, irmãos. Que coisa desesperada é essa? De você não saber com certeza se está tomando a decisão certa ou não. Você continua sem garantia, mas de uma certeza você tem: é que mesmo que você decida errado, Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Que maravilha é essa?
Não há descanso mais seguro, alegria mais indizível do que a alegria de ser desse Deus a quem nós servimos. Essa expressão é a síntese perfeita desse capítulo. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo me apareceu nesta noite. Que o Deus de quem você é e a quem você serve lhe apareça para conduzir a sua vida em todo o propósito que Ele tem para você. Descanse, confie, celebre, faça a sua parte no melhor que você puder fazer e confie que o Senhor fará o restante. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque sua vida diante de Deus. Talvez você está na iminência de tomar decisões, fazer opções que podem afetar a sua vida inteira. Eu lhe convido a dizer a Senhor: mostra-me, porque eu sou teu e a ti eu sirvo. Conduz a minha vida. Que as palavras dos meus lábios, Senhor, e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor meu e Redentor meu. Faça-se em mim segundo a tua vontade e não segundo a minha vontade. Guia-me por terra plana, Senhor, porque bem-aventurado o homem que confia no Senhor, porque Ele o instruirá naquilo que deve fazer. Ó Deus, nós somos teus, não pertencemos às categorias dos mares e dos ventos, nem sequer conseguimos entendê-los direito. Eles são maiores do que nós, e muitas vezes, sejam ventos reais ou simbólicos, nos levam de um lado para outro. Não sabemos se abrimos a vela do nosso barco ou lançamos a âncora da nossa embarcação. Também não temos certezas, ó Pai, se nossas decisões terão os resultados que nós queremos. Mas de uma coisa nós sabemos, Senhor: nós somos teus e a ti servimos. Ó Deus, guia a vida de cada um de nós. Guia a vida de cada família aqui presente e representada. Guia a vida da nossa igreja, do nosso povo que te chama pelo teu nome. Guia a vida da nossa nação, Pai. Oh Deus, nós sabemos que tu já tens o teu propósito estabelecido de eternidade a eternidade. Ajuda-nos a discernir no melhor da nossa capacidade o que é melhor, mas bem sabemos que se tivermos como nação de passar pelo vale da sombra da morte, tu estarás conosco. E se o Senhor nos levar para os pastos verdejantes e águas tranquilas, a tua vara e o teu cajado nos consolarão, porque tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Pai, boa coisa é te conhecer e te servir, porque a nossa esperança não estará jamais restrita a este mundo, porque senão seríamos os mais infelizes dos homens. A nossa esperança está em ti. Nós somos peregrinos e viajantes nesta terra. Um dia daqui partiremos e nos encontraremos contigo naquilo que se faz novo, Pai. Louvamos o teu nome porque podemos sim e devemos, segundo a tua palavra, Senhor, deixar boas sementes que floresçam para as próximas gerações, dos nossos filhos e netos e as próximas que virão. Mas ajuda-nos, ó Pai, a confiar e fazê-los também confiar no Senhor, e não em homens, nem em projetos políticos quaisquer. Porque só tu és o Deus, ó Pai, que não mente nem se arrepende.
porque tudo que tu promete, tu cumpres, e tudo que tu falas, tu fazes, porque o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Oh, Pai, louvado seja o teu nome pela certeza de que o Senhor tem a minha vida, a vida da minha família, desta igreja que tu me deste para cuidar, desta nação, na palma da tua mão, e o maligno não nos arrebatará dela. Louvado seja o teu nome. Por isso a nossa confiança e o nosso louvor, a nossa celebração, a nossa alegria se voltam para ti, porque tu és digno de receber tudo o que somos e tudo pelo qual te servimos. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém.